Você vai acreditar que um homem pode voar? Lembra dessa frase famosa que foi um dos principais marketings do Superman de 1978? Hoje uma frase dessas pode ser respondida com um sincero sim, e daí? Mas nos anos 70, essa era uma afirmação um tanto quanto impressionante. Mas o que mudou? O que fez com que uma afirmação revolucionária se tornasse em algo um tanto quanto genérico para os dias de hoje? Bem, o cinema, assim como toda arte, evoluiu muito com o decorrer dos anos. Os estilos de atuação, as narrativas, a fotografia, todos esses elementos dos quais compõem uma obra cinematográfica foram evoluindo com o passar do tempo, inclusive os efeitos especiais. Efeitos especiais sempre estiveram presentes no cinema, desde King Kong, do qual utilizava efeitos de câmera para fazer os seus monstros gigantes, maquetes como tantas daquelas que vimos no Godzilla original, monstros feitos em stop motion por gênios como Ray Harryhausen, técnicas alternativas para dar vida ao que existe de mais surreal na nossa imaginação sempre foram utilizadas com maestria e muita criatividade, e outras nem tanto. Mas uma evolução significativa eventualmente aconteceu na história do cinema: Computer Graphic Imagery, ou como mais conhecido, CGI, ou CGI, os famosos efeitos especiais, feitos em computador. No way! Filmes como Exterminador do Futuro 2, Parque dos Dinossauros e Forrest Gump romperam com os limites do que achávamos possível e impossível colocar em uma tela. De repente, com a vinda dessa nova tecnologia, Hollywood ficou deslumbrada. Tudo o que podíamos imaginar poderia ser agora colocado em tela. Bastava criar essas imagens em um computador e pronto. E não só Hollywood, as pessoas também ficaram extremamente surpresas com isso. O que honestamente não é nada fora do comum, pois foi realmente surpreendente de repente vermos nas telas tornados gigantescos, invasões alienígenas em larga escala e monstros gigantes lutando sem a necessidade de alguém vestir uma roupa de borracha. Suas pálpebras estão ficando pesadas. Você está ficando com sono. Você não é mais um gato. Você é um bom filé. O que está acontecendo aqui? Você me assustou. Devia usar um guiso. O que antes um trem vindo em direção ao público fez os espectadores saírem correndo, hoje era possível ser visto a Casa Branca sendo completamente explodida por naves espaciais. E não só isso, havia também a questão financeira. Parque dos Dinossauros, Exterminador do Futuro 2, Forrest Gump foram sucessos gigantescos, o que levou a indústria a querer investir cada vez mais nos efeitos de seus filmes. Hoje um homem voando não precisaria mais ser assim. Mas poderia ser assim. Sim, parecia que o cinema estava prestes a viver o melhor momento de sua história. Mas na realidade não foi bem assim. Não demorou muito para que as pessoas começassem a se acostumar com os efeitos, e dezenas de filmes de qualidade extremamente duvidosa, alguns terríveis inclusive, começaram a surgir aos montes, apenas com o intuito de mostrar que eu tenho os melhores efeitos de todos os tempos. Aqueles ares de novidade chegaram ao fim, e a avalanche de filmes que usaram e abusaram da técnica começaram a cansar um pouco. É tipo quando comemos um lanche delicioso. Ele é bom hoje, mas se o comermos todo dia, no almoço e na janta, eventualmente acabamos ficando de saco cheio. Inclusive, hoje até existe uma discussão entre pessoas que não suportam mais ver o CGI nos filmes, pedindo cada vez mais pelo retorno e uso de efeitos práticos. Mas como isso? Não seria uma forma de regressão? Mas se o CGI fosse realmente algo tão bom para os cinemas, por que um dos piores momentos dos filmes de blockbuster aconteceram por causa de seu uso exacerbado? E sim, uma das eras mais complicadas para os filmes de ação aconteceram entre 1996 e 2001. Então aqui lançamos a pergunta: efeitos especiais são ruins ou bons? Vamos começar focando no lado negativo. Quando os efeitos em CGI começaram a ganhar uma popularidade muito grande entre o público e Hollywood, uma verdadeira competição para ver quem conseguia fazer os melhores efeitos do mundo começou. E por definição, essa competição iria trazer as consequências negativas para o filme. Porque os efeitos especiais foram colocados como o foco principal da obra, e efeitos por si só não conseguem ser a base sobre a qual um filme se sustenta.
Os efeitos especiais são um entre tantos elementos que compõem uma obra cinematográfica, e ainda assim, eles nem são essenciais. Um filme consegue sobreviver sem efeitos em CGI, mas um filme não consegue sobreviver se não tiver um bom roteiro, uma boa direção e boas atuações. Essa é a essência principal de um filme. O CGI surge com o propósito de potencializar a experiência, para acrescentar qualidade a uma base já sólida. Vamos pegar os primeiros exemplos citados. Parque dos Dinossauros, Exterminador do Futuro 2 e Forrest Gump. Eles tinham efeitos em CGI? Sim. Mas o filme era só isso? Eram apenas efeitos? De forma alguma. Esses três filmes têm mais em comum do que vocês imaginam. Primeiro, uma ótima história. Segundo, ótimos personagens. Terceiro, excelente direção. Esses três filmes não se sustentavam apenas sobre os seus efeitos. Eles vinham acompanhados de outros elementos, que são como listados anteriormente: roteiro, atuação e direção. De repente, quando os responsáveis perderam essa noção fundamental do cinema, foi quando tudo começou a sair do controle. De repente, tivemos diversos filmes sobre catástrofes naturais, onde o protagonista sempre acabava sendo os efeitos especiais. Parque dos Dinossauros, você tinha sobreviventes lutando contra uma força da natureza ao seu redor. Assim como em Twister, Volcano, O Inferno de Dante e 2012. Mas por que o primeiro é tão memorável enquanto os outros não? Porque em Parque dos Dinossauros, primeiramente havia um filme com uma boa direção, personagens interessantes e uma história muito criativa. Os outros exemplos citados, você nitidamente sente que eles queriam fazer um filme apenas para mostrar os limites técnicos, os quais poderiam colocar em uma tela, graças a um computador. E ao redor dessa ideia, fizeram um filme que serve mais como uma desculpa para mostrar esses efeitos em cena. Podemos pegar outro exemplo também. Exterminador do Futuro 2, você tinha seres de ficção científica invadindo nosso mundo e pessoas tendo que sobreviver a eles. Podemos comparar isso com o que vemos em Independence Day. Qual dos filmes possui mais efeitos especiais? Independence Day. Qual o melhor filme? Exterminador do Futuro 2. Inclusive essa comparação pode ser feita com a mesma franquia. Os filmes foram tendo cada vez mais efeitos especiais, mas como todos os outros elementos foram ficando cada vez piores, a série nunca conseguiu ter novamente nem sequer um fragmento do sucesso e brilho dos dois primeiros filmes. Mas atuações, direção, tudo isso é realmente tão importante para filmes de ação? Mas é claro que sim, todos esses elementos devem estar de acordo com a proposta do filme. Vamos analisar os filmes da Marvel em geral. Todos eles são carregados de efeitos especiais. Mas você se lembra dos personagens? Você se lembra de algumas falas? Você se lembra de diversos momentos da obra? Os filmes de herói possuem boas atuações, dentro de sua proposta, é claro. Eles possuem uma boa direção, novamente, dentro da proposta estabelecida pelo filme. E possuem boas histórias, novamente, tudo dentro de sua proposta. Pegue como exemplo o primeiro Homem de Ferro, o filme que explodiu os filmes da Marvel para o mundo, e sendo esse um dos melhores inclusive. Ele é um filme de ação, mas você reparou que ele não possui tanto quanto os outros filmes da empresa? Inclusive o melhor do filme é o primeiro arco, e ele sequer é um Homem de Ferro durante essa parte. Isso acontece porque a história é muito boa. A atuação de Robert Downey Jr. é icônica, e a direção de Jon Favreau também segue o mesmo nível. Aliás, abre uma curiosidade um tanto quanto inesperada aqui. Sim, Jon Favreau, o cara que deu o pontapé inicial para os filmes da Marvel. É o diretor de Homem de Ferro, O Livro da Selva, Rei Leão e outros. Lá atrás, ele era o namorado da Mônica em Friends. Ele era o cara que deixou ela para virar o campeão mundial de UFC. O mundo realmente dá voltas. Bom, voltando ao tema, podemos ver essas qualidades com muita intensidade em Guerra Infinita. O filme tem muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E provavelmente, em qualquer outra obra, seria coisa demais, e o filme acabaria não funcionando. Mas como você gosta dos personagens e se importa com o que está acontecendo, nunca fica arrastado, e por consequência nunca fica entediante. E de novo, para termos bons personagens precisamos de boas atuações e de um bom roteiro. Essas coisas estão presentes em qualquer filme de qualidade, porque é nesse ponto onde reside a qualidade de uma obra cinematográfica. Mas as cenas de ação espetaculares de Vingadores não bastariam para gerar um produto de qualidade? Bem, temos isso em Transformers, Battleship e tantos outros filmes de ação por aí, que ao final de tudo são fraquíssimos. Entenda agora por que esses filmes sobre desastres naturais não funcionam. Os personagens são genéricos, eles apenas estão ali como peões para que os efeitos possam tomar conta do filme.
como um filme de sobrevivência pode funcionar se eu não me importo com o que acontece com os personagens? Lembra quando MIB, Homens de Preto, saiu? Foi um sucesso gigantesco, sim. Ele tinha muitos efeitos especiais, mas ele era também inteligente, criativo e engraçado, com bons personagens e boas atuações. Então não pense que um filme possa ser apenas efeitos. Eles são algo para acrescentar, e não onde se sustentar. Outro ponto é que agora, com os efeitos especiais, as coisas ficaram mais seguras e mais rápidas. De repente você não precisava mais colocar um helicóptero dentro de um túnel. Você podia fazer isso através de computadores. Sim, isso é verdade. Mas parte do charme de um filme não é ficar impressionado com como os responsáveis foram capazes de fazer uma cena daquelas? Em falar, caramba, olha esses veículos de Mad Max, olha esse helicóptero em Exterminador do Futuro 2, tudo isso é realmente impressionante. Isso porque esses esforços que superam o costumeiro nos impressionam, e pessoas que estão dispostas a irem longe em nome de um resultado final também é algo impressionante. Quando víamos os antigos filmes de Star Wars, mesmo sabendo que Yoda era um boneco, você sentia que Luke realmente estava interagindo com alguém, que havia realmente algo ali. Agora, quando assistimos prequels e temos o Yoda em CGI, ele parece mais realista, é verdade, mas algo parece estranho. Em diversos momentos, é notável que o personagem está sozinho em uma sala, e falando com nada. Parece real, mas nada palpável. E isso em filmes de terror realmente diminui o impacto. Você perder essa percepção de que algo está realmente ali mata muito do propósito do terror por si só. Inclusive, antigamente, devido às limitações técnicas, os diretores tinham que ser criativos em como trabalhar os seus monstros. Infelizmente, com o CGI, muitas vezes as coisas não pareciam estar realmente onde deveriam estar. Agora, dito isso, as coisas estão começando a parecer que estão realmente ali. Sim, vamos falar do ponto positivo, a evolução do CGI. Por muito tempo, o cinema teve esse problema de usar CGI em exagero, principalmente em momentos onde o ser em questão necessitava de alguma carga dramática. A tecnologia tinha suas limitações, e isso estava começando a prejudicar um pouco os filmes. Até que o Senhor dos Anéis, As Duas Torres veio, e ali tínhamos o Sméagol. Até hoje, esses efeitos são incríveis, não importa o quanto você olhe, ele realmente parece estar ali, vivo, interagindo com os personagens. Os meios para alcançar isso foram dois, principalmente. Primeiro, a captura de movimentos de alguém talentoso, atuando por trás do ser, no caso Andy Serkis, trazendo consigo toda uma carga de vida e naturalidade, da qual era levada ao personagem. E em segundo lugar, os efeitos em si estão ficando cada vez melhores. E não se trata apenas de Sméagol. Olhe para os filmes que temos hoje em dia. Thanos, Rocket Raccoon, César do Planeta dos Macacos, esses personagens são feitos em computação gráfica, mas caramba, todos eles funcionam perfeitamente. E repare a quantidade de detalhes que são possíveis de serem vistos. Cada pelo de César e Rocket Raccoon são visíveis. Toda a emoção fica evidente na cara de Thanos, interpretado inclusive pelo Josh Brolin. E essa é uma característica essencial, da qual dependem os efeitos em CGI, os detalhes. É incrível, obviamente, algo que seria completamente impossível de se realizar nos anos 90. Os efeitos especiais realmente possibilitaram que muitas coisas que apenas existiam em nossa imaginação fossem colocadas em cena. De repente, uma barreira de limitação do que podia ser feito foi deixada para trás, e assim acabou sendo possibilitado que muito mais pudesse ser realizado. Mas é válido mostrarmos aqui filmes dos quais representam essa evolução dos efeitos. Compararemos primeiramente Godzilla com o monstro de Spawn. Seja lá o que for isso do filme Mortal Kombat, Aniquilação com o Sonic. Miau. Não esse Sonic. Bem melhor. Além disso, novas formas de fazer filme se tornaram possíveis. Olhem as animações da Pixar, da DreamWorks, até mesmo a da Disney, das quais já se utilizam dessa tecnologia. Inclusive o Japão conseguiu fazer uma mistura muito grande e bela entre animação tradicional e computação gráfica. Apenas olhem para Your Name e digam se não é de cair o queixo. E filmes como Earwig the Witch e Lupin III, o primeiro mostra que o Japão também está aos poucos apostando no CGI para animar filmes inteiros. Mas e com relação a algo parecer falso em tela?
Problema cada vez mais resolvido com os avanços tecnológicos. Ninguém mais olha para o Homem de Ferro voando pelas cidades e pensa: esses efeitos são falsos, ele não parece estar ali voando. E claro que existem exceções. Os efeitos especiais da batalha final de Pantera Negra, por exemplo, em diversos momentos parecem mais um videogame do que um filme. Mas isso, no final de contas, acaba mais sendo uma crítica de como esses efeitos foram trabalhados para um filme específico, do que como um todo. Agora, eu queria destacar mais um personagem feito em computação gráfica, um personagem que acabou sendo ignorado em um filme do qual infelizmente não teve a bilheteria da qual merecia. Eu estou falando de Alita. Alita de Battle Angel. Sim, os olhos grandes são distrativos, mas repare que todo personagem é feito em computação gráfica. Não só a face, o cabelo, a roupa, tudo é obra de computação gráfica, e é incrível o quanto parece realista. E além disso, o quanto sentimento você consegue notar no personagem. Muitas vezes, sem que ela precise dizer algo, apenas baseado em suas expressões faciais. Agora, que pontos positivos e negativos foram destacados? Fica a pergunta: efeitos especiais são bons ou ruins? Eles podem ser ambos. Vai depender de como forem utilizados, pois o importante será o que ficará bom ou ruim em tela, e para que esse resultado desejado seja de fato alcançado, é necessário que haja um equilíbrio, uma harmonia entre todos os elementos que compõem um filme. O que é essencial em uma obra deve continuar sendo essencial, o que é secundário deve continuar sendo secundário, e todos devem ser trabalhados dentro da medida que a obra exige. Primeiramente, tenha um bom roteiro, e é ao redor disso que o filme será montado. Tenha agora bons atores e bons diretores. Agora temos que nos preocupar com a fotografia, com os efeitos e tudo sendo trabalhado dentro da sua justa medida. E quando os efeitos devem ser práticos ou especiais? Novamente, tudo dentro da medida do possível e necessário. Se determinada cena pode ser realizada com efeitos práticos e for benéfico para o filme, utilize isso. Se em alguns momentos for favorável o uso de efeitos especiais, use deles então. O importante é que um não tire o brilho do outro e possam ser utilizados de forma devida. Muitas pessoas gostam de falar sobre o trabalho absurdo que existe ao realizar esses efeitos práticos de forma eficiente. Mas acabam se esquecendo que existem também um trabalho muito grande na realização desses efeitos no computador. Horas incontáveis de trabalho e estudo são dedicados a isso, sem contar a habilidade dos responsáveis, que vem sempre acompanhado de um grande talento. Isso também não pode ser simplesmente descartado do cinema como um todo de forma alguma. Seria limitar o que pode ser feito e realmente depreciar grandes profissionais. Pois assim que é a arte. Ela não é uma forma limitada, onde as coisas apenas podem ser de um jeito ou de outro. Não, existem inúmeras formas de se produzir algo memorável. Formas para sermos criativos, de sermos surpreendidos e de nos apaixonarmos por um trabalho. E não é limitando a arte que faremos com que ela cresça e permaneça relevante. E para aqueles que dizem que os efeitos especiais estão matando o cinema, na boa, deem um tempo. Você acha que efeitos práticos fariam um filme sobreviver a um roteiro mal elaborado? What killed the dinosaurs? The Ice Age! Que os efeitos práticos arrumariam de alguma forma uma péssima atuação? Claro que não, pois assim como os efeitos especiais, eles são elementos que compõem a obra, e não necessariamente a sustenta. Se todos limitarmos os artistas, e não permitirmos que eles sejam realmente capazes de colocar em cena aquilo que vive em seus sonhos, essa é a fórmula ideal para que uma obra nunca seja tudo aquilo que poderia ser. Então, aproveite o cinema. Ele nunca chegou tão perto de superar todos os seus limites como hoje. Todo mundo faz isso no YouTube e com a gente não é diferente. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, compartilha, comenta aí embaixo e até a próxima.